você tem que se preparar. Você tem que buscar de Deus a armadura da fé, para depois enfrentar o mal no nome de Jesus. Amém, igreja? É como um atleta. Nós estamos chegando aí na Copa aí, então logo está chegando a época da Copa. Nós temos os atletas, temos ou não temos? Se eles não se preparar, ficar sempre falando assim, né? Na gandaia, na bagunça, no samba, eles vão conseguir levantar um troféu lá? Sim ou não? Vão ou não? Eles precisam o quê? Deixar mulher, deixar balada, deixar bagunça, entrar na concentração, treinar, se fortalecer, para depois poder levantar um troféu. É ou não é assim? É a mesma coisa a gente. Para a gente levantar o troféu da vitória, tem hora que a gente tem o quê? Se afastar de tudo, buscar de Deus, para depois levantar a mão e falar assim: Senhor, eu consegui mais uma vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Vê se você não está indo muito afoito. A Bíblia diz: não viveis ansioso por nada. É ou não é? Tem gente que está tão ansioso de ter a vitória, que está esquecendo do jejum, está esquecendo da oração, está esquecendo do clamor, está esquecendo do propósito, está esquecendo que Deus disse: vigiai e orai. Vigiar é se guardar, vigiar é se afastar, é tomar cuidado. É ou não é assim? E Deus está te chamando para uma grande vitória no nome de Jesus. Amém? Eu vou te mostrar um exemplo aqui agora. Abra aí Atos capítulo 19. O exemplo de pessoas que quiseram enfrentar o mal sem estarem preparados. Atos capítulo 19, em nome do Senhor Jesus. 7 homens que tentaram enfrentar o mal sem estarem devidamente preparados. E isso acontece até nos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje. A pessoa que não está preparada sofre o que estes 7 homens sofreram aqui no nome de Jesus. Atos capítulo 19, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Então, antes de Romanos e depois do livro de João está o livro de Atos, no nome de Jesus. Está no meio. Atos capítulo 19. Quem encontrou, diga graças a Deus. Olha o que diz no versículo 13. Atos capítulo 19, versículo 13. Diz assim, ó: e alguns judeus exorcistas. O exorcista faz o quê? Exorcista faz o quê, igreja? Expulsa demônio. É ou não é assim? É ou não é? Então esses homens expulsavam demônios. Era ou não era? Leia de novo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: conjuro-te-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, sumo sacerdote. Olha o 15 agora. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quem está entendendo isso? Olha aí, 7 homens que tinham ali, né, a função de exorcista, como está escrito aí, filhos de um sumo sacerdote, tentaram invocar o nome de Jesus. Tentavam invocar o nome de Jesus, a quem Paulo pregava. Quando forem expulsar aquele espírito imundo,
A Bíblia diz que o Espírito disse assim: olha, eu conheço a Jesus e conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Quem é vocês? É ou não é assim? Quer dizer, eles não estavam prontos. Porque o diabo olhava para eles e falava assim: eu nunca vi você. Quando ele fala, quem é vocês? Ele falou: nunca vi você jejuar, nunca vi você orar, você nunca representou perigo nenhum para mim. Está entendendo, sim ou não? Quando a gente não se prepara, a gente não representa perigo para o diabo, e ele deita e rola sobre a gente. É ou não é assim? Então a gente precisa clamar, buscar. Porque a Bíblia diz que esses homens foram atacados. Olha o que diz aí, versículo 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. O diabo partiu para cima deles, bateu neles, rasgou a roupa deles, e eles saíram pelados no meio da rua correndo. Quem está entendendo isso aqui? Fora a vergonha, porque olha o que a Bíblia diz no versículo 17, ó. Chegando este falta ao conhecimento de todos. Todo mundo olhava para eles e falava assim: aqueles ali apanharam do demônio, são exorcistas, mas não conseguiram expulsar mal nenhum. Quem está entendendo isso? Tem momento que você tem que orar, se fortalecer, porque se você for querer enfrentar o mal sem você estar preparado, se você não buscar sabedoria, não pegar a palavra de Deus, nem jejuar, o diabo deita e rola. É ou não é assim? É ou não é? Quem já viu lá na televisão o apóstolo ter que descer do altar para expulsar o demônio, que nem pastor conseguiu expulsar? Quem já viu isso? Quem já viu? Porque até mesmo o pastor tem que se preparar no nome de Jesus. Amém, igreja? Tá lá o pastor lá apanhando do demônio, tá lá o obreiro apanhando do demônio. Aí o apóstolo tem que descer, dar um sopro apenas, e o mal sai. Sai ou não sai? Quando a gente está cheio do Espírito de Deus. Diga graças a Deus. Até o Senhor Jesus teve uma hora que precisou fugir. Quer ver? Lucas, abre aí para a gente encerrar. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó. Pastor, quer dizer que Jesus não estava preparado? Sim, Jesus não estava pronto ainda. Está na Bíblia, está aqui, ó. Está aqui, está escrito. Olha o que diz aqui. Lucas capítulo 2. Em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 2. Quem encontrou, diga graças a Deus. Versículo 40. Versículo 40. Diz assim, ó. Crescia o menino. Que menino era esse? Jesus. Crescia o menino. E o que ele fazia? E se fortalecia. Quer dizer, o próprio Jesus precisou se fortalecer. É ou não é? Ele nasceu como criança. Nasceu como um recém-nascido, uma criança normal. E ele foi crescendo e se fortalecendo. De que maneira? Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O próprio Jesus sabia. O próprio Jesus sabia. Eu preciso crescer e me fortalecer em sabedoria. Por quê? Por que Jesus começou a crescer aqui? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 2, no versículo 13... que quando o Senhor Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar toda a criança do sexo masculino. Foi ou não foi? E aí o anjo de Deus vem e fala para o pai de Jesus, para a criança: pega o menino, pega a mãe. E o que o anjo mandou fazer? Foge, vai para o Egito, porque o rei Herodes quer matá-lo. Quando o Senhor Jesus, a família dele, sabe que o rei Herodes morre, aí eles voltam. Mas Jesus, ainda criança, não estava pronto para enfrentar o mal. Estava ou não estava? Estava ou não? Não. Tanto que a Bíblia diz aqui que aquele começou a crescer e se fortalecer. O próprio Jesus mostra a importância de se fortalecer na sabedoria e na graça de Deus. Amém, igreja? Quando Jesus enfrentou na tentação do deserto, ele jejuou 40 dias e 40, se fortaleceu
para enfrentar o diabo no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Então busque a presença de Deus. Tem horas que você vai ter sim que lutar, e tem hora que você vai ter que buscar sabedoria, buscar a graça, buscar o Espírito, a força de Deus, para depois lutar, e aí sim você vai vencer no nome de Jesus. Amém, igreja? Fala pro teu irmão assim, ó, tem hora que você vai lutar e vai vencer. Fala para ele. Agora fala assim, mas tem hora que você tem que se fortalecer. Diga graças a Deus. Glorifica a Deus bem forte em nome de Jesus. Bem forte. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Se você ler depois a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 2, está lá, ó, a fuga para o Egito. Quer dizer, até Jesus precisou fugir, porque não estava pronto, porque ainda era criança, para lutar. Diga graças a Deus. E ainda quando ele já era grande, homem, ele precisou ficar 40 dias, 40 noites em consagração, em jejum. Aí o tentador se aproximou, mas ele estava forte espiritualmente. A carne estava fraca, porque a Bíblia diz que ele teve fome. Não é ou não é assim? Estava fraca, mas o espírito estava forte. E o diabo teve que fugir e o deixou. Aí veio os anjos e o serviram no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Sabe por que nós fazemos propósito dentro da igreja? Como o manto, como a sacola, como a água. Sabe por que às vezes nós fazemos esses propósitos? Como o cajado. Para que você cresça, para que você amadureça, para que você se fortaleça diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Os propósitos são para isso, para você exercitar a tua fé e crescer diante de Deus. Não queira enfrentar simplesmente o diabo sem estar preparado. Pastor, como é que eu vou estar preparado? Quando você buscar mais de Deus, quando você buscar a presença, buscar o Espírito, quando você se fortalecer diante de Deus, todo o inferno vai cair se você estiver pronto no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu quero ser cheio, meu Deus, da tua graça, da tua virtude, pois nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor agora. E nós pedimos, Senhor, venha sobre nós com a tua presença, venha sobre nós, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua virtude. Meu Deus, aqui tem pessoas que estão fracas espiritualmente, mas estão pedindo a tua força, estão pedindo ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, me fortaleça. Peça isso para Deus, diga para Ele: Senhor, eu quero a tua força. Se eu estou, meu Deus, fraco, é porque em algum momento eu me afastei do Senhor. Se o problema está tentando me vencer, meu Deus, é porque em algum momento eu me afastei de Ti, ó Pai. Mas me perdoa, fale para Deus, perdoa os meus erros, as minhas falhas, porque eu preciso do Senhor, da tua força. Peça para Deus: Senhor, olha para mim agora. Diga para Deus: olha para mim, Senhor, e veja se há em mim alguma coisa errada, e tira de mim agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Olha para mim. O meu Deus, Ele está com os ouvidos inclinados para você. Então peça a força de Deus agora. Diga para Deus: Senhor, eu faço o que for necessário para te adorar, o que for necessário para te servir, porque o Senhor é o Deus da minha vida. Olha para mim agora e dá a força que o teu povo precisa. Adore a Ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim. Aleluia. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Peça pra Deus agora. Mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei,
como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, peça pra Deus. Olha pra mim, olha pro teu povo agora, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Precisamos do Senhor, ó Deus. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei. Na figueira subirei, aos teus pés, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim. Meu Deus está olhando pra você agora, Senhor. Então clame por Ele. Olha pra mim, peça pra Deus olhar pra você e te purificar. Olha pra mim, essa força de Deus agora, Deus. Pois eu preciso do teu olhar. Nós precisamos do teu olhar, da tua força, da tua virtude. Olha pra mim, o teu povo está clamando pelo Senhor agora, Senhor. Olha pra mim, olha para aquele que sofre, para aquele que precisa do socorro do Senhor agora. Olha pra mim, fale com Deus, porque Deus está lhe ouvindo. Pois eu preciso do teu olhar. Aleluia. Diga para Ele, eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Levante as mãos para os céus. Diga para Ele, Senhor, eu preciso do Senhor e da tua força. Abre o coração, porque esse é o momento de você clamar e pedir a Deus o fortalecimento dele. Diga para Ele, eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Peça para Deus entrar na sua vida agora. Peça para Ele, diga, eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da tua graça, da tua virtude, ó Deus. Isso, diga para Ele, eu farei o que for preciso para te adorar. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que isso, clame a Deus agora. Sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Solte a voz. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, meu Deus, te vê agora. Senhor. Meu Deus, vê você clamando. Meu Deus, vê a sua fé. Então receba a vitória, receba a presença de Deus. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Aleluia. Pois eu preciso do teu olhar. Te
adoramos, ó Pai. Pois eu preciso do teu olhar. Diga assim: meu Deus, eu tenho a certeza que o Senhor já me ouviu, já me enxergou e já me deu a vitória em nome do Senhor Jesus. E você que crê, glorifica a Ele bem forte agora, em nome de Jesus. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui.